Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim trazer um vídeo pra só mostrar mesmo minha retrospectiva 2020, o que eu li, o que eu gostei. Foi um ano bem conturbado, né, se a gente for pensar. Mas houveram coisas boas também, né, porque em agosto a gente deu início aí ao canal. Na verdade foi em setembro, né, foi dia 1º de setembro, mas eu comecei a gravar os vídeos lá em agosto. E, tipo, é uma das coisas que eu mais tenho me dedicado ultimamente. E eu agradeço muito vocês que estão aí me acompanhando. Eu sempre acompanho vocês também. Sempre tem algumas pessoas aí que estão sempre comentando nos vídeos e sempre acompanhando mesmo aqui o canal. E eu fico muito feliz por isso, porque é muito importante, né, pra gente que tá começando. E foi um ano de boas leituras no geral. O ano passado eu não consegui ler tanto assim. Acho que porque eu tava num momento muito difícil da faculdade, assim, eu tava com muitas coisas pra fazer, então eu não tava tendo tempo nem ânimo pra ler tanto. Eu não gosto de ficar citando números porque são pessoas diferentes. Tipo assim, eu acho sempre muito difícil de falar sobre números, mas eu sei que vocês gostam de saber. Até agora, eu estou gravando essa retrospectiva um pouco antes, porque eu quero que ela saia ainda em dezembro, né, e não no início de janeiro, então ainda tem aí um pouco de tempo pra mim aumentar esse número ainda, mas até agora eu finalizei 96 livros. Finalizei muitas HQs, né, mangás, muita coisa mesmo. Eu acho que mais ou menos metade aí a gente pode colocar só de HQs, que são coisas mais rápidas, né, ágeis assim de ler. Então eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu li que eu gostei muito. Vamos começar pelos livros que mais me surpreenderam, os melhores livros que eu li esse ano e que com certeza entraram para os meus favoritos da vida, então eu já vou deixar dicas para vocês também. O primeiro livro que tipo foi um boom na minha vida, que eu fiquei, gente, que coisa fantástica, como que eu não tinha lido isso antes, foi o 1984 do George Orwell. Quando eu li esse livro foi mais pro início do ano, então eu não cheguei a fazer resenha nem nada. Apesar de eu achar que ele é um livro muito difícil pra mim fazer uma resenha, eu queria reler ele, porque, gente, é muita informação, muita coisa que a gente tem aqui. Sério, gente, se tornou um dos meus favoritos da vida, a forma com que eles descrevem e o quanto a linguagem aqui é importante. Muitas coisas são importantes, mas pra mim que faço letras, né, foi muito foda essa questão que a gente tem um governo autoritário, né, e um dos aspectos ali desse governo é que eles querem mudar a língua, transformar ela de modo que as pessoas não consigam pensar. Vão ser só falas objetivas, sem duplicidade, sabe? Sem dar espaço para interpretação. E eu achei, tipo, muito psicótico isso. Pensa só, instaurarem um idioma em que você não seja capaz de expor seus pensamentos, as suas opiniões. Enfim, mas é só a pontinha do iceberg do que é isso daqui. Acho que todo mundo deveria ler isso daqui, de verdade. Eu acho que, sério, eu nunca li nada desse gênero, assim, distópico, que fosse tão bom assim. Não existe nada, nada que supere isso daqui. Então, se você gosta de distopia, você tem que pegar isso daqui. E o outro livro, assim, que foi meu favorito do ano, não que não tenha mais nenhum favorito por aí, mas eu selecionei nesses dois. E o outro é o Iluminado, do Stephen King. Por mais que eu pesquise o Stephen King na faculdade, por mais que ele seja meu autor favorito, eu só fui ler o Iluminado esse ano. E eu gostei muito, assim. Muita gente fala, é muito meio truncado, meio lento, assim, de chegar nas situações. Acho que é porque as pessoas esperam um terrorzão mesmo, sei lá, um típico livro de casas mal assombradas, né, pra se passar ali no Hotel Overlook, não sei como se pronuncia, mas é muito mais um desenvolvimento dos personagens, né, principalmente ali do Jack Torrance, e como que ele vai enlouquecendo ali dentro daquele hotel, e como que essa loucura dele muito se deve pela influência do hotel.
e como que o hotel vai influenciar todas essas personagens ali dentro do livro, sabe? Então é uma coisa muito sutil, as coisas vão acontecendo de forma muito gradual, assim. Então não vai ter um boom mesmo, enfim. Então tem umas cenas perturbadoras. Se você quer ler um terror do Stephen King, eu recomendo que você leia o Iluminado, porque tem essas cenas meio tenebrosas, assim. Aí vamos pro meu livro de literatura infantil que eu mais gostei, assim. Eu li coisas que, estilisticamente, se eu for analisar, assim, eu acho que supera isso. Mas foi o livro que mais me surpreendeu. Foi tipo assim, eu não esperava absolutamente nada dele e ele trouxe tanta coisa pra mim. E foi O Robô Selvagem, do Peter Brown. Esse livro, ele tem continuação, mas essa continuação não chegou no Brasil, eu não sei se vai chegar. Foi publicado pela Intrínseca, né? E eu não ouvi muito falar desse livro, então eu acredito que ele não tenha feito o sucesso que a editora esperava, então é uma pena mesmo. Eu acredito que talvez a editora não traga continuação pra gente. E aqui a gente vai acompanhar, né, uma sociedade onde a gente tem vários robôs, né, que eles desempenham tarefas, né, papéis dentro da sociedade. E o maior intuito da robô principal aqui, dessa robô selvagem, é ajudar o ser humano. Acontece que num naufrágio, ela é jogada numa ilha, né? Acontece um naufrágio, as caixas ficam no mar ali e ela vai parar numa ilha. E lá só tem animais. Ela só se depara com o selvagem mesmo. E aí, como faz para uma robô que foi criada para ajudar o ser humano, o que ela vai fazer ali num lugar onde só tem animais? Onde ela nem consegue se comunicar com eles, porque a língua dela é a língua humana, né? Então é muito legal essa interação aqui dela com esse selvagem. Tipo, me emocionou muito, me tocou muito. Então é muito simples, assim, como as coisas vão se desenvolvendo, só que de uma profundidade que vocês não têm ideia. No fundo, eu acho que essa robô ela é muito mais humana do que a maioria dos humanos por aí. Então eu recomendo muito. Ele tem ilustrações, assim, bastante, e os capítulos são bem curtos, então é de uma agilidade enorme a leitura. E eu gostei bastante, eu deixo a dica aí pra vocês. Agora, de quadrinhos, eu tenho dois que foram meus favoritos. O primeiro foi Sandman, o volume 1, desse Absolute Sandman aqui, que compila, a ideia dele é compilar todas as histórias de Sandman, né? E aqui eu acho que a gente tem os 20 primeiras histórias do Sandman nesse primeiro volume. E por mais que eu soubesse que Sandman era tipo o ápice dos quadrinhos, né? A literatura mais pura, digamos assim, mais elevada dos quadrinhos, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu fiquei completamente apaixonada pela figura do Sandman, né? Porque ele tem toda aquela caracterização sombria que eu adoro. Então eu gostei muito de acompanhar essa mitologia aqui, criada pelo Neil Gaiman. Eu realmente super indico pra vocês. E assim, gente, eu quero muito continuar essa leitura, né? A gente vai acompanhar o Sandman, né? Que ele é o deus do sonho. A gente vai acompanhar as proezas dele. Eu não vou contar muito da história porque é muito complexo e são vários arcos. Não tem exatamente uma linha assim, nossa, a história tem um início, meio e fim. São várias pequenas histórias assim, mas muito extraordinário. E o outro quadrinho que eu estou terminando agora, eu pretendo terminar ainda em dezembro, é o Bonnie. E esse daqui é o volume 1, mas eu já estou no volume 3, já estou terminando, ele fechado em 3 volumes. E foi outra coisa que realmente me surpreendeu, porque não deixem esse, sei lá, fantasminha, essa criaturinha aqui simples, com esses traços singelos, enganarem vocês, porque é uma história super complexa, assim, que ganha um desenvolvimento de mundo, de universo gigantesca, e eu tô adorando acompanhar aqui as proezas aqui do Funny Bonnie, né? A gente tem aqui um personagem, ele tem 2 primos, né, que é o Smiley Bonnie e o Funny Bonnie, e eles são de Bonneville, só que eles foram expulsos de lá por causa de umas proezas ali que o Funny Bonnie fez. Ele é um
cara bem ganancioso, assim. Então eles foram expulsos de lá e foram parar ali num vale, que é o vale onde as coisas vão se passar. E ali ele vai encontrar algumas pessoas humanas e ele vai começar a acompanhar esses humanos e vai perceber que tem mais ali do que eles imaginavam, sabe? E que pode ser que tudo sempre tenha sido planejado para eles estarem ali naquele momento, e a história vai ganhando muita profundidade a partir ali do segundo volume. Então eu recomendo muito que vocês conheçam, foi outro favorito desse ano. E fechando os quadrinhos, eu vou mostrar pra vocês o meu mangá favorito do ano, que foi Inuyashiki, do Hiroi Aoki. Eu já fiz resenha dele, então não vou comentar, mas foi fantástico, 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 de verdade, acompanhar esse mangá aqui. Ele é fechado em 10 volumes, tá um pouco difícil de achar, uma pena, mas tem o anime pelo Prime Video, então eu recomendo muito que vocês confiram lá. Mas dê uma olhada na minha resenha, que lá eu explico tudo sobre a história e etc. Agora eu vou mostrar meu livro de poesia favorito do ano, que foi o Sílabas Ciladas, do Carlos Badia, e é um livro de poesia, então é muito difícil de falar, né, a respeito, mas são temas diversos, assim, e ele é fantástico. O Carlos Badia, ele é muito sensível, assim, quando tem que ser, muito ácido quando tem que ser, muito crítico quando tem que ser, então tem muita coisa aqui que me tocou bastante, e vez ou outra eu ainda paro mesmo pra ler alguma poesia e redescubro alguma coisa aqui nesse livro. E o legal é que o Carlos Badia, ele é músico, então tem toda uma conversa, né, entre as poesias dele e a musicalidade. Então eu recomendo muito que vocês leiam, né? E só um detalhe é que esse livro aqui, ele vai compilar diversas formas poéticas, né? Então a gente vai ter também, por exemplo, poesias concretas, poesias mais visuais. E livros que eu não gostei tanto assim, eu trouxe 2, mas é porque é muito difícil, gente. Eu acho que eu tenho um dedo muito bom pra escolher leituras, porque nada foi realmente extraordinário, assim, de eu não ter gostado nada. Mas tem esse livro aqui, que Essa História Está Diferente, 10 contos para canções do Chico Buarque, organizado pelo Ronaldo Bressani. São contos de diversos autores de nome muito importante, por exemplo, o Mia Couto, o Cadão Volpato, o João Gilberto Mal, então vários nomes, né? Mas o que eu não gostei tanto assim é porque dos 10 contos, eu acho que tipo, o que eu gostei mesmo foram uns 2 ou 3, então é só o meu adendo aí. E outro livro que eu não gostei tanto assim foi esse Começo, Meio e Enfim, da Jéssica Dornelles. E o meu problema com esse livro é simplesmente porque é não ficção e é um livro com uma vibe meio autoajuda, meio reflexiva, de busca por alguma coisa, e eu não curto esse tipo de literatura. Eu sei que tem gente que gosta bastante, assim, mas não é um tipo de literatura que me pega, assim. E a minha situação com esse livro é porque eu sou parceira, né, pelo menos eu era, tipo, finalizou agora em dezembro, né, a minha parceria com a Editora Inverso, e eles escolheram esse livro para me enviar. E como sempre eu li, né, eu gosto muito de ler as indicações deles, só que não é um tipo de literatura que me encanta, essa literatura mais não ficcional, voltada para esse desenvolvimento humano, meio autoajuda, então. E agora eu vou mostrar por fim o livro que mais me aterrorizou. Eu acho bom falar sobre isso porque eu estudo a literatura de horror, né, então eu tô sempre procurando algum livro que cria essa sensação de medo em mim, que é muito difícil. É o Salem, do Stephen King, eu li ele em outubro pro mês do horror, e teve algumas cenas aqui que me deixou realmente aterrorizada, antes propriamente de a gente saber quem é o vilão da história, sabe? Quando as coisas ainda estão meio no escuro, literalmente, principalmente nas cenas onde está de noite, assim. E houve 2 momentos aqui que me deixou bem amedrontada, assim, que eu cheguei a parar de ler porque eu tava lendo à noite e eu, tipo, queria dormir, né? Assim, não queria passar a noite acordada imaginando que tinha, sei lá, alguma coisa ali
pairando sobre mim. Mas é como eu disse, a história desse livro, eu acho ela fantástica, eu acho uma pena ela não ter o reconhecimento que ela deveria. Foi o segundo livro que o Stephen King escreveu. E pra mim ele já tá no seu ápice aqui, é fantástico. Mas não tem o hype, né? Por exemplo, que o Iluminado ou It a Coisa tem. Eu acho que o ápice desse livro aqui é o antes, né? O antes de você saber o que é que paira naquela cidade. Que a gente vai acompanhar a cidade de Salem, e a gente sabe no início do romance que a cidade tá vazia, ninguém mora mais ali porque alguma coisa aconteceu. As pessoas simplesmente foram embora. Deixaram tudo dentro das casas, assim, como se tivessem saído às pressas mesmo, sabe? Da cidade, enfim. Essa história que eu contei é uma história do presente, e aí a gente vai voltar no passado pra entender o que aconteceu nessa cidade que fez com que as coisas ficassem daquele jeito. Então fica a dica pra vocês, foi, tipo, uma das melhores coisas que eu li esse ano também. E é isso, eu não vou mostrar mais coisas, mas eu vou mostrar aí, talvez eu tenha mostrado já no início do vídeo, as capinhas, né, dos livros que eu li. Eu uso aquele aplicativo Cabeceira da Tag, né, pra compilar, né, as minhas leituras. Eu não sou muito fã do Scooby, eu me perco bastante por lá, mas o aplicativo do Cabeceira eu uso bastante, então eu vou deixar uma captura de tela aí, um videozinho, mostrando quais foram os títulos que eu li. Como eu disse, foi muita coisa, mas porque, gente, eu sou vidrada nessas coisas, em literatura, e válido lembrar que eu passei o ano à toa, né, gente? Eu estudei muito pouco, a minha faculdade tá tipo, bem capenga, tá dando uma disciplina por semestre pra gente, então eu tô muito à toa, tive muito tempo pra ler. E foi isso, mas eu vou deixar aí pra vocês analisarem as minhas leituras, lá eu deixo a minha notinha, né, com a nota que eu dei pra cada livro. E aí já fica de dica pra vocês, né, pegarem várias dicas lá desses livros. Mas foi isso, esses foram os livros que eu li, os livros que eu mais gostei e os livros que eu menos gostei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, de saber um pouco mais aí sobre as minhas leituras do ano. E é isso, gente, eu falo demais, né, nossa. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de comentar aí se tem algum desses livros que você quer resenha ou que você já leu, me conta aí. Me dê dicas de livros também, me digam quais foram os seus livros favoritos, os livros que você menos gostou, enfim, conversem aí comigo. Eu vou deixar o link desses livros aí na descrição com o nome, né, dos autores, e também o link para a Amazon. Válido dizer que se vocês comprarem pelo meu link eu ganho uma pequena comissão sem que vocês tenham que pagar nada mais por isso, né? E é isso, um beijo e até mais!